Meu querido Paulo Schitter, vamos falar de Campeonato Baiano? Vamos nessa. Vamos lá, né? O final de semana foi motivado aí pelo grande clássico do Nordeste, por que não dizer grande clássico do futebol Com brasileiro, certeza. entre Bahia e Vitória, né? Primeira partida da final, o jogo aconteceu na Arena Fonte Nova e o Bahia saiu na frente. A gente vai colocar logo os melhores momentos, porque aí, enquanto os melhores momentos estão passando, a gente vai aqui falando sobre isso. E a primeira pergunta que eu vou fazer para você, e você entende muito bem, com certeza vai trazer uma introdução perfeita com relação a isso. É o primeiro confronto entre Bahia e Vitória nessa temporada e esse segundo. O que foi de diferente que aconteceu para que o Bahia conseguisse sair na frente dessa final? Perfeito, perfeito. A perspectiva é justamente essa, né? Eu acho que o Vitória tentou fazer a mesma coisa que fez no primeiro jogo, que acabou 0-0, né? Sim. E não conseguiu, porque dessa vez o Bahia conseguiu ser eficiente, conseguiu castigar e rapidamente em dois momentos cruciais. Primeiro abriu o placar cedo e isso já faz com que a estratégia do Vitória acabe sendo atrapalhada, né? Vamos assim dizer. E o outro gol foi nos acréscimos do primeiro tempo. Então quando você toma dois gols nessas condições e no fim do jogo, assim, do jogo entre aspas, no primeiro obviamente tempo. Que não tem hora pra tomar gol, mas se existe uma pior hora é quando o jogo tá acabando, porque se o jogo tá acabando um tempo, porque se o jogo vai pra o vestiário com 1-0, né, dá pro Carpini tentar ajeitar ali, explicar pros jogadores, por exemplo, que 1-0 não é muito ruim, mas quando você toma um gol nos acréscimos do primeiro tempo, o segundo tempo tá todo condicionado, né? Se o treinador quiser fazer substituições ali, já tem que pensar, já tem que ver toda uma estrutura, porque não dá pra voltar pro segundo tempo só pra jogar o segundo tempo. E sim, é importante buscar, pelo menos diminuir a vantagem. Então, como o Vitória não conseguiu fazer isso, na minha visão, merecidamente, os 2-0 do Bahia, que poderia ter sido 3, já que houve um pênalti que o goleiro Lucas Arcanjo defendeu, salvando aí de uma derrota pior. Na minha visão, hoje, se eles entraram nessa disputa com 50% para cada um, porque é clássico, apesar da superioridade técnica do time do Bahia, mas o Vitória vinha igualando essas situações na base da força, na base da defesa, da raça. Quando os dois se encontram e saem com 2-0 para o Bahia, na minha visão, agora a chance de título para o Bahia é de 80% e do Vitória 20%. Tô colocando esse 20% aí no sentido de entender que futebol tem muitas surpresas, que tudo pode acontecer, que 2-0 não é algo assim esdrúxulo, mas eu penso que é muito complicado o Vitória reverter por 3-0, por exemplo. O máximo seria fazer um 2-0 e levar a disputa para os pênaltis, já que não há vantagem para nenhuma das equipes, a não ser o mando de campo que vai estar na mão do Vitória. E dessa vez teremos torcida única do Vitória, como nesse caso foi torcida única do Bahia, que fez uma festa fantástica e com certeza pressionou bastante. Mas o Bahia conseguiu ser muito efetivo nas chances que criou, marcou logo no início do primeiro tempo e no finalzinho do primeiro tempo, determinando aí o placar final, que dá uma ampla vantagem ao time do Bahia. Você que está acompanhando a gente, pode participar através do nosso chat, manda mensagem aí, o que é que você achou dessa partida, se foi justo o placar de 2-0 para a equipe do Bahia, se poderia fazer mais, o Vitória, o que é que você achou do comportamento da equipe rubro-negra, né? E se o Vitória tem condição de reverter o placar jogando no Barradão no próximo domingo. Meu querido Paulo Schitter, todo Bavi envolve muita rusga, muita confusão. Tem quem diga aí, inclusive você está acompanhando aí os melhores momentos na tela, alguns lances meio que polêmicos, né? Inclusive o Everton Ribeiro, né? Tem um lance ali que tem uma mini cabeçada, né? Se podemos dizer assim, fazer igual Schitter, né? O que acontece, Nildo, que eu acho que pegou muito também dessa questão do Everton Ribeiro, é que o VAR, na semifinal, chamou o juiz para ver um peteleco no... Aí e aí, se você for comparar uma coisa com a outra com relação à intensidade, acaba que o Everton Ribeiro fez, mesmo sendo pouco, foi ainda maior do que o peteleco. Se o peteleco expulsou, em tese, teria que ser expulso pela cabeçada do Everton Ribeiro, que no meio daquela muvuca ali, eu acho que a chamada do VAR não seria nada esdrúxulo. Mas eu vou ser bem sincero, eu não acho que isso tenha sido uma determinante para o placar da partida. Eu acho que o time do Bahia em si jogou melhor e foi algo que não tinha feito nos últimos jogos, que foi cirúrgico. A gente sempre falou aqui das características positivas do Bahia, de toque de bola, de posse, de cercar, de criar, mas também, ao mesmo tempo, falamos várias vezes sobre a dificuldade que o Bahia tinha de concretizar isso em gols. E nesse Bavi, o Bahia conseguiu concretizar em gols.
fez um gol na bola aérea, inclusive você vai lembrar que na coletiva o Rogério Ceni explicou, né? Explicou aqui em Feira de Santana porque muitas vezes escolhia o Gabriel Xavier, porque ele dava altura para a equipe, tanto na bola de ataque quanto na bola defensiva, e na bola de ataque ele acabou abrindo o placar. E depois o Eric Pulga, que para mim tem sido um dos melhores jogadores do Bahia na temporada, forçou a barra ali em cima, né? Persistiu no lance, forçou a barra em cima do defensor, conseguiu roubar e chutou muito bem, né? O Lucas Arcanjo tentou de toda forma desviar, mas a bola foi muito bem chutada e acabou que o Lucas Arcanjo, que fez uma boa partida, inclusive defendeu o pênalti, não conseguiu interceptar. Então, nesse cômbito, eu acho que foi um resultado justo, mas com relação à expulsão, eu acho que caberia. Se o VAR chamasse e o juiz fosse lá e olhasse, certamente ele teria que expulsar, visando o parâmetro do peteleco da semana passada. Se o peteleco expulsou, e o próprio Rodrigo Nestor falou na coletiva, ele foi perguntado sobre isso, ele falou, se é peteleco, se é soco, se é voadora, é uma agressão, se é agressão tem que expulsar. Então tem que valer o mesmo peso para a questão do Everton Ribeiro, eu acho que era merecido expulsar. Só não sei dizer quanto isso ia influenciar com relação à continuidade da partida, se o Vitória ia se lançar para o ataque, porque poderia até se lançar e tomar mais um gol. Então, Sim. Agora é fato que se ele tivesse sido expulso, ele não estaria na próxima partida e seria realmente uma baixa muito grande para o time do Bahia. Sem dúvida. Agora um ponto, Esquito, que eu quero trazer para você falou agora aí sobre a bola parada do Bahia, e a gente tinha feito até essa pergunta, né, ao treinador Rogério Ceni aqui, no Jóia Princesa, em Feira de Santana, né, mas era como o Bahia estava conduzindo essas bolas paradas, né? Às vezes não tinham uma definição se ia chutar gol, se ia fazer uma bola ensaiada, e no final das contas, vamos dizer assim, o resultado com relação a bola parada não estava acontecendo. Uhum. E parece que, assim, não sei se por conta daquela pergunta, óbvio que eu estou fazendo só uma conjecturação, mas a partir daí o Bahia começou a ser mais incisivo nessa questão. Se é para jogar na área, porque vai um Gabriel Xavier, vai um Canu para a área, e aí você toca do lado e tenta fazer uma jogada nessa área que nem eles mesmos estavam entendendo, isso é questionável, né? Com certeza. Pela resposta do Rogério na última oportunidade que a gente perguntou, ele falou que tem um treinador, um auxiliar técnico que é responsável por isso, o Charles Amber, que treina bastante. E ele também, como eu falei, deu aquela explicação com relação aos jogadores que estão compondo a partida, a formação do time naquele momento. Então, quando ele falou do Gabriel Xavier, por muitas vezes ser escolhido em vez de um lateral, por exemplo, ele fala justamente dessa estatura. Então, quando ele tem, e ele até fez uma conta, ele falou, o Pulga não vai de cabeça, o Everton Ribeiro não vai de cabeça, o Jean Lucas vai, mas não é um cara de tanta estatura, de ataque à bola, ele ficaria muitas vezes com o Mingo e com o Canu para disputar a bola aérea com os outros atletas. Quando ele estava com o Canu, com o Mingo e com o Gabriel Xavier, eu acho que nessa formação ele já consegue ter um peso maior na área, principalmente por conta da estatura, e o Gabriel Xavier é um exímio cabeceador. Sim. Não só por ser alto, mas também tem muito tempo de bola, consegue atacar a bola com muita força, e foi o que ele acabou fazendo, e abriu o placar e foi um diferencial. Mas como você mesmo questionou, e a resposta do Rogério foi justamente isso, a depender da formação que esteja em campo, as jogadas de bola parada serão de um jeito ou de outro. Obviamente que ele estava se resignando ali justamente de uma falta que o William José teve na entrada da área contra a Jacuipense e que ele acabou perdendo, bateu direto pro gol. Mas as faltas laterais batidas pelo Juba, né, batidas algumas vezes também pelo próprio Everton Ribeiro, acabam encontrando bons jogadores do Bahia no cabeceio quando a formação é essa, com 3 zagueiros, com o Mingo, que é alto, com o Gabriel Xavier, porque ele mesmo falou que o Lúcio, por exemplo, que é o cara do comando do ataque, não é um exímio cabeceador, não é um cara de uma estatura muito grande. Então ele tem que pesar todas as situações, porque ele mesmo disse, jogar só a bola para a área por jogar não dá certo, porque você acaba entregando a posse pro adversário e pode se expor no contra-ataque. É verdade. Falando agora sobre o Vitória, né? As fragilidades que o Vitória mostrou no jogo de ontem, Skitter. No primeiro jogo, apesar do Vitória, como você falou, escolher o mesmo modelo de jogo, o Vitória se defendeu melhor na primeira partida do Campeonato Baiano, né? Na fase de classificação ainda. No que diz respeito a esse jogo da final, um jogo em que exige mais, porque é final, né? O Vitória não foi eficiente na defensiva, Sim. Inclusive na bola aérea. Quando se sentiu pressionado, inclusive no gol do Pulga, foi mais ou menos isso, né? Quando se sentiu pressionado, acabou errando. E na bola aérea, cometeu falhas, que não foi única, né? Teve outras falhas também. Sim. E mais uma vez, o goleiro, Lucas Arcanjo, conseguiu minimizar ali uma vitória, ou uma derrota, na verdade,
de tamanha proporção, né? Exatamente. O treinador Carpini, ele tentou montar uma estrutura para espelhar a equipe do Bahia e se defender mais, porque estava jogando na Fonte Nova, com toda a torcida do Bahia a favor do Bahia. Então, ele reconheceu a limitação e a forma de jogar que tinha dado certo em outras ocasiões, no sentido de brigar, competir, né? E nas oportunidades que tivesse de contra-ataque ou algo desse tipo, fazer com que o Bahia se sentisse pressionado. Mas a ideia principal era se defender mais. Mas quando abre o placar o Bahia tão cedo, acho que foram 7 ou 8 minutos de jogo, 6 minutos. Aí tudo isso acaba contribuindo para que a estrutura que foi montada vá por terra, né? E, como eu falei, se existe momento do jogo ruim para tomar o gol, é quando tá acabando o primeiro tempo. Porque isso muda tudo com relação à estratégia. Era muito diferente sair para o vestiário com 1-0 ou com 2-0. E essas falhas defensivas começaram a acontecer num momento crucial da temporada, vamos assim dizer. A derrota para o Náutico na Copa do Brasil também foi assim, né? O Vitória não conseguiu se defender bem como vinha se defendendo. E contra o Bahia agora do mesmo jeito. Agora é recolher os cacos, não é terra arrasada, é entender que foi surpreendido por um adversário que tem qualidade, tem uma qualificação para vencer, porém tem mais 90 minutos e tem que começar um passo atrás do outro. É tentar repetir o que o Bahia conseguiu fazer. Abrir o placar cedo para colocar a pressão para o lado do adversário e depois ir buscar o segundo gol que daria a condição de levar a partida pelo menos para os pênaltis. Se o Vitória conseguir fazer isso, tirar o Bahia de uma zona de conforto, porque certamente o Bahia vai colocar em prática a sua maior característica, que é de posse de bola, é deixar o adversário sem a bola, é rodar o jogo, é enervar seu adversário. É isso que o Bahia vai fazer, e com toda razão. Vai ter os atletas em campo que vão estar aptos a fazer isso, um Everton Ribeiro, um Cauli. Agora, eu acho, pela característica que o Rogério, do time que o Rogério montou para a temporada, eu acho que o Bahia vai também querer jogar. Não, mas o Bahia vai querer jogar, porém, sem mudar as características que ele tem. O Bahia já não é um time que fica com a bola, mas vai ainda. Tentar claro ampliar, que se ele achar os espaços, vai. De bola. E o aí perigo, o que chama a atenção, justamente, eu acho que é mais ou menos o que eu estou pensando, mas conclua seu raciocínio. O perigo é o Rogério Ceni repetir algumas vezes o que já fez, que é abrir vantagem, achar que tem que ganhar, e não defender a vantagem. Então, precisa saber jogar com o resultado também. É um jogo de 90 minutos, já foi feito 2-0. O Bahia pode perder até por 1-0 e tá tudo certo. Certamente a torcida do Bahia não vai achar ruim se for campeão perdendo de 1-0. Isso tem que bater na cabeça do Rogério Ceni. Ele não pode achar que para ganhar o campeonato ele precisa vencer o próximo jogo, porque senão ele pode estar dando uma oportunidade a mais ao Vitória para igualar o placar. O Bahia tem que jogar atacando, se defendendo, ficar com a bola, né? E se achar as brechas, óbvio que tem que ampliar o placar. Isso é fato. Agora, um ponto que eu acho também importante nisso aí é que o Vitória vai precisar sair para jogar. Isso também pode facilitar a vida dos atacantes que o Bahia tem, né? O Ademir, por exemplo, que pode ir para essa partida. O próprio Pulga. E aí, Nildo, quem precisa, o que eu tô querendo dizer é que quem precisa mudar a característica é o Vitória, não é o Bahia. O Bahia pode... Tá confortável e pode entrar na partida com a sua mesma característica, que é o quê? Ficar com a bola, fazer com que o adversário não tenha bola. E isso, por si só, já garantiria o título para o Bahia. O que eu tô falando é que o Bahia não precisa entrar em campo pensando assim, não, a gente precisa ganhar para ser campeão. E tem que golear, por exemplo. Não, de jeito nenhum. Muitos falam porque investimento alto e tal, e futebol e clássico, então, não é como quem precisa mudar a característica do que vem fazendo até agora é o Vitória, que é um time sempre voltado para as transições, para os contra-ataques, e dessa vez não pode esperar. Porque se ele esperar, o Bahia vai ficar com a bola, o jogo vai passar e o Bahia será campeão. Aproveitar e mandar um abraço pro Zé das Virgens, torcedor do Vitória, rapaz. Estava na expectativa de conseguir vencer esse jogo. Não foi dessa vez, mas tem oportunidade no próximo domingo. Vamos ouvir os treinadores, né? Vamos ouvir primeiro. Esse aí é a narração de Onildo Rodrigues, né? No primeiro gol do Bahia. Legal. Mas deixa pro final. Quando sobrar tempo, não precisa quebrar a pauta, não, pra... Vamos, o vencedor, né? Merece. Vamos ouvir o Rogério Ceni, técnico do Bahia, avaliando aí esse triunfo do Tricolor nessa primeira partida da final do Campeonato Baiano. Foi um bom resultado diante do que se apresentou o jogo antes de começar. Nós tivemos a oportunidade de fazer o gol de pênalti, né, e ampliar o marcador, mas tem o significado que nós saímos na frente no começo do jogo e nós vamos ter ainda uma vida toda pela frente para enfrentar. Agora,
como visitante, né? Então, é um primeiro passo dado, mas se não tiver muita aplicação, muita concentração, muita dedicação que eles estão mostrando, a gente pode ser surpreendido. Então, assim, está completamente em aberto o jogo. Acho que fizemos um bom jogo, erramos algumas coisas na saída de jogo, nos complicamos um pouquinho mais do que o normal, do que o nosso padrão. Mas vamos tentar ajeitar tudo para que no domingo que vem a gente possa enfrentar um time que é um time bom. As pessoas às vezes falam, não, porque o investimento, não sei o quê. O Vitória é um time muito bom, muito bem organizado, de bons jogadores, de alto nível. Nós temos que estar bem concentradinho para esse jogo de volta. Ceni, boa noite. Eu queria que você falasse sobre o Lúcio Rodrigues. No jogo contra o Boston River, ele perdeu algumas oportunidades, como a última do jogo. E no momento do pênalti, o Everton Ribeiro esteve com a bola nas mãos e a impressão que eu tive, eu estava atrás do gol, é que ele faria a cobrança do pênalti. E pelo porte do jogo, talvez o jogador mais experiente pudesse ter a frieza para fazer e converter. Houve alguma orientação do banco de reservas ou sua para que o Lúcio fizesse a cobrança no lugar do Everton Ribeiro? Não, a orientação vem de todo dia que vocês vêm. Contra o Atlético Goianiense, ele fez o gol, ninguém perguntou se era o Everton que batia. O problema das pessoas é que, depois que acontece, todo mundo quer perguntar uma coisa, que o Lúcio bate, o William bate. O Everton, numa necessidade de disputa de pênaltis, bate. No tempo normal, a predeterminação era para o Lúcio bater. Se ele não se sentisse bem, tinha o Cauli, que podia também executar a cobrança, tinha o Everton. Ele se sentiu confiante, não bateu bem essa penalidade, mas bateu outra já que nos deu pontos importantíssimos. Então, infelizmente, errar pênalti, eu bati muito, errei também, faz parte do jogo. Não é o que ele queria, não é o que a gente queria, mas... Tá aí. Vamos, sem perder tempo, vamos acompanhar a entrevista coletiva do Carpini, né? Fazendo a avaliação dele, é claro, e ele prega que o jogo está em aberto, entende que os gols que a gente comentou agora há pouco aqui, no início, né, do primeiro tempo e no final do primeiro tempo, acabou atrapalhando todo um planejamento que ele montou para a partida, mas ele vai trazer com mais precisão o que a gente está falando aqui. Vamos ouvir e assistir o técnico Carpini, técnico do Vitória. Realmente o primeiro tempo dessa final que mais uma vez não funcionou. Eu acho que da maneira que as coisas se desenharam, né, você tomar um gol com 6 minutos de bola parada, qualquer estratégia que você tenha pensado, ela fica um pouco difícil de a gente seguir naquele processo. E por mais que no primeiro tempo o Bahia teve em alguns momentos o volume, o controle do jogo, em outros momentos o Vitória, até mesmo quando nós sofremos o segundo gol também por uma falha nossa, nós estávamos num controle da partida. O fato é que não fizemos um jogo bom, principalmente no aspecto ofensivo, onde a gente tem criado muito pouco. Isso é uma coisa que tem me preocupado, a gente precisa trabalhar, evoluir. Você vê a diferença de alguns detalhes do adversário, que todas as jogadas de perigo de gol, inclusive a jogada do primeiro gol, é um drible, é um enfrentamento, é o cara que quebra a linha. E hoje a gente sente muito essa falta, porque o jogador que mais tem essa característica ainda não reuniu condições de participar desse jogo, e nós ainda não conseguimos encontrar uma maneira de ser uma equipe como sempre fomos em muitos momentos da nossa caminhada, um pouco mais efetiva, com um volume ofensivo maior. Isso nos custou esse primeiro jogo, esse primeiro resultado, esse primeiro revés. E agora nós temos o segundo tempo da decisão. Para mim, tudo em aberto. Acho que esse cenário foi muito parecido com o do ano passado, né? Uma virada de 3-2 em casa. Vamos trazer as coisas boas e fazer um clássico dentro do Barradão. E o nosso fator diferencial, que foi sempre o nosso torcedor. A gente já conta, o que a gente já conta com o apoio dele no Barradão, porque faz total diferença e sem dúvida pode ser a nossa arma, o nosso 12º jogador para nos ajudar a reverter essa situação, que saímos atrás na decisão e agora temos o segundo jogo para buscar. E nós, desde já, como foi nos momentos mais difíceis da nossa caminhada, que o torcedor compareça, faça total diferença como sempre fez. Bom, Carpini, o Vitória perdeu por 2-0. 2-0, o jogo está em aberto, pode perfeitamente no Barradão reverter o placar e conquistar o título. Mas no jogo de hoje a gente sentiu que faltou mais aquele meio ali de construção. Você fez o possível, botou bastante atacantes, mas para construir ali, para a bola chegar lá, teve uma certa dificuldade. Isso foi o Bahia que anulou as peças que o Vitória tem, ou lamentavelmente não foi um dia da Vitória? Primeiro tempo o Vitória jogou, segundo tempo o Vitória jogou. Primeiro tempo não conseguiu realmente chutar uma bola no gol.
Como eu disse, acho que até no primeiro tempo nós não finalizamos, né? Acho que tivemos ali algumas interceptações, ali 2 ou 3 bolas que nós roubamos bem no campo do Bahia na construção, a gente não conseguiu ser efetivo e terminar a jogada. O passe que antecede o passe final, né? A bola do gol e a bola que antecede o gol, nós acho que faltou um pouquinho desse detalhe e não acredito que tenha sido mais pela capacidade do adversário não que tem, mas acho que foi mais pela falta nossa mesmo, a gente precisa assumir essa... Tá aí a análise desse jogo de Bahia 2, Vitória 0, tanto do Rogério Ceni quanto do técnico Carpini. E os dois treinadores não tem muito nem o que comemorar, nem tampouco o que lamentar, né? Porque quarta-feira já tem Copa do Nordeste. Para o Bahia, então, né? O Bahia ainda vai fazer o seu 4º jogo, enquanto o Vitória vai fazer a sua 6ª partida nesta fase de classificação da competição, meu querido Paulo Schitter. Avaliação rápida sobre o comentário, né? Eu acho que foi tudo o que você falou aqui agora há pouco, né? Análise do jogo. Eles pontuaram, né? Trouxeram aí as suas avaliações, mas foi muito o que você sintetizou aqui. E já pensando na próxima quarta-feira, Copa do Nordeste. O futebol brasileiro é assim, né? O cara não dá nem tempo nem de lamber as feridas e nem de comemorar as vitórias, né? Já tem partida no meio da semana importante aí na Copa do Nordeste. O Vitória já poderia estar classificado se tivesse vencido a última partida que acabou empatando jogando em casa e agora vai tentar concretizar aí essa classificação na próxima partida. Já o Bahia, como você mesmo disse, tem menos partidas, né? Menos jogos, então ainda está precisando pontuar para garantir essa classificação. No meio da semana já terão os confrontos aí da Copa do Nordeste que vão fazer com que no final da outra semana, né, essas equipes estejam prontas para o segundo jogo que vai definir de fato o campeão do Baianão, do estadual. Então, resta a gente acompanhar aí como elas vão desempenhar no meio da semana por outra competição, né? Provavelmente aí devem botar times mesclados, porque o desgaste dos atletas com certeza vai ser muito grande, então precisam estar aptos aí para jogar no próximo final de semana. Principalmente a equipe do Vitória, né? Que já tem um caminho mais avançado para a classificação e precisa reverter uma desvantagem do primeiro jogo, então deve mesclar aí o time. Vamos ver, vamos acompanhar aí. O Vitória não pode jogar para cima agora as duas competições, né? Tem que ir com força, assim, o máximo de força que puder com relação ao Copa do Nordeste e se preparar para, no próximo final de semana, tentar reverter essa desvantagem aí que ficou pesada. Com certeza. Agradecer a todos vocês que estão acompanhando a gente. É muito importante que você participe aí do chat, tá? Tá à disposição aí para você interagir com a gente. Comentar o que é que você acha aí de Bahia, de Vitória, qual a perspectiva para o próximo jogo. O Vitória tem a possibilidade, tem equipe o suficiente para reverter esse placar. E o Bahia já garantiu o título? Então comenta com a gente aí através do chat, né? Inclusive o Bahia, hoje, a torcida do Bahia e o próprio Bahia tá com as atenções voltadas aí para o sorteio, né? Da Libertadores, da fase de grupo da Libertadores, que Exatamente. Hoje no YouTube da Conmebol Libertadores vai ser transmitido ao vivo esse sorteio. O Bahia pode pegar um grupo da morte, né? Com certeza. Na verdade, eu acho que o grupo que o Bahia for tirado provavelmente vai ser porque assim, um time forte, um time tradicional, time de grande torcida de massa, para todo mundo que vir enfrentar o Bahia na Fonte Nova. Vai ser difícil. Você imagina aí cair num pote, eu que no pote 1, por exemplo, o São Paulo tá. Aí vamos supor que cai São Paulo no pote 1 e Bahia que é pote 4. Sim. Aí você vai pegar aí no pote 2, tem times ali da Bolívia, por exemplo, que tem a questão da altitude, né? Tem times tradicionais do Uruguai. Imagine, cai São Paulo, um time da Colômbia, um time do Uruguai e o Bahia. É loucura. Complexo. Mas Libertadores é isso, né? O próprio Rogério Ceni entende. E ele falou algumas coisas até sobre como ele é pote 4, as partidas que ele vai disputar, as 2 últimas partidas são fora de casa. Então a quinta e a sexta rodada, porque são 6 jogos, né? 3 de ida, 3 de volta. A quinta e a sexta rodada do Bahia são fora de casa. Então é muito importante que o Bahia já chegue nessa situação bem colocado, para que os empates jogando fora de casa possam garantir que o Bahia se classifique. Se precisar das últimas rodadas para vencer partidas, pode ser complicado. Então, o Bahia tem que ter essa estratégia também, porque a Libertadores ela também é sobre isso. É sobre ter uma estratégia até como jogar qual partida ou outra. É verdade. E lembrando que o Vitória também vai estar voltado as atenções para isso, porque vai disputar a Sul-Americana.